gente vai abrir esse REC Debate de hoje com uma participação super especial do meu amigo lá de Caxias, bons tempos em que a gente trabalhava juntos, Rodrigo Lemos. Atualmente ocupa o cargo de coordenador geral de Relações Internacionais do IFRJ, é professor de espanhol, amante de Almodóvar, como eu, e que veio comentar esses filmes belíssimos com a gente. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Lu. Eu agradeço as suas palavras. Realmente foram anos muito interessantes que a gente viveu no Campus Duque de Caxias. Nosso início no IFRJ, né, praticamente, quase entrando juntos. E é uma satisfação estar aqui com essas meninas, estudantes do IFRJ, com esse projeto belíssimo. E falar de Almodóvar eu acho que é pertinente em qualquer situação. E traz muito à baila, né, o que a gente vive como sociedade, né? Então, eu acho que é super importante. Os filmes que a gente marcou de debater hoje no nosso REC Debate são o Atami, de 1990, né? E o Tudo Sobre Minha Mãe, de 1999. São dois filmes com uma temática assim, muito interessante sobre relações e, sobretudo, sobre as questões femininas, que são muito caras, né, ao Almodóvar de maneira geral. E é como você disse, é muito legal porque são filmes que marcam muito a gente, né? De uma maneira geral, o Almodóvar faz muito isso. O que você tem a falar sobre a gente, sobre esses filmes, professor de espanhol? Para a gente começar, os dois filmes são dois filmes assim que são clássicos do Almodóvar e que, na verdade, são clássicos que marcam épocas distintas desse guionista, né, desse roteirista Almodóvar de mão cheia. Então, assim, eu acho que até o Todo Sobre Mi Madre, o Almodóvar era visto pela academia como um cara, e depois ele dá uma reviravolta na carreira dele a partir do Todo Sobre Mi Madre, né? Mas, assim, para a gente começar, para fazer uma cronologia, tentar falar assim do que me toca, por exemplo, desse filme de 1990, que é o Atami, eu já falei, ele é um clássico, e assim, a minha opinião muito pessoal, a minha visão muito pessoal do Atami é que ele é um conto de fadas às avessas. Tá? Eu vou usar esse termo porque a princesa vive no seu mundo encantado, né? E ali a situação vai se desequilibrando, o príncipe é o valentão apaixonado, né? Então, quem assiste sente dificuldade de entender isso. Mas, assim, eu parto do pressuposto de que... E a gente, em plena década de 90, assistindo... exatamente, em plena década de 90, assistindo esse tipo de coisa, enfim, meio que choca. É assim, eu vou dizer que o Atami, vou definir ele em 3 palavras, né? Ironia, sátira e sarcasmo, né? O humor ácido do Pedro Almodóvar em todos os sentidos. Então, é subversivo, né? Os elementos convencionais dos contos de fadas são escancarados aí dentro do prazer sexual como motor dos relacionamentos. Então, assim, Atami é muito isso. Se você quiser comentar alguma coisa, as meninas quiserem comentar alguma coisa... Acho que vale a pena comentar uma coisa sobre Atami. Você sabe que ele teve uma série de problemas, ele enfrentou uma série de problemas relacionados à censura quando ele foi passar nos Estados Unidos. Isso foi uma luta particular para o Almodóvar, porque ele foi classificado como aquela temida censura X, né? O X deles, que na verdade era uma censura moral, de fato, né? Porque meio que classificava muitos filmes próximos aos filmes pornôs. E na época havia 2 cenas, né, que foram apontadas como um motivo para essa classificação. Aquela cena da Victoria Abril, você deve gostar de falar assim, muito bem que não chora assim, sua homenagem, na banheira, com aquele brinquedinho lá flutuando que vai descendo, descendo, descendo. Esse tipo de coisa que para hoje em dia, pra gente, né,
naturalizado. Nossa, nada demais, né? Essa questão do prazer feminino é só mais uma questão, né? E a cena de sexo, né? A cena sexual entre ela e o sequestrador, né? Entre a personagem dela e o sequestrador, que quem faz brilhantemente é o Antônio Bandeiras. Foi por causa disso. E então, na época, o Almodóvar ficou extremamente revoltado com isso. E ele dizia que ele achava um absurdo que as cenas de violência que existem no filme não tinham incomodado absolutamente apenas as cenas sexuais. Que, na opinião dele, não eram nada comparadas às questões de violência que o filme apresentava, né? Porque tem uma série de questões ali de submundo que são levantadas, né? Exatamente para compor esse cenário de um conto de fadas às avessas ali naquele filme, né? Isso para ele foi uma luta particular. Então, o Atomy ele é um filme que ele tem essa marca, né, como você disse, subversiva. Então, eu acho um filme muito importante, até porque ele traz essa marca, né? Exatamente, Luciana. Assim, se a gente parar para pensar, por exemplo, o príncipe, na verdade, não tem nada de encantado, né? Ele rapta a princesa, né? Ele não leva para o castelo. Ele faz tudo, por exemplo, o que a gente vê hoje, que a gente discute hoje nas questões do feminicídio. Verdade. Então, ou seja, as cenas abusivas do mundo real que a gente vê as mulheres sofrendo hoje. Então, ele faz tudo isso e as mulheres estão presas a esse tipo de relacionamento e não conseguem se livrar desse tipo de relacionamento. Então, na verdade, na década de 90, isso é muito ali, ó, fechado. Até porque não tem as redes sociais para escancarar isso, como hoje em dia a gente bota a boca no trombone, a mulher vai lá, vai à luta. Existem meios, por exemplo, de fazer esse tipo de denúncia. E quantas mulheres já não sofreram já não tiveram ou não têm esse príncipe encantado às avessas em casa, né? Dormem com esse príncipe encantado. Sim. Né? Então, assim, é bem interessante, né, nesse sentido, olhar, por exemplo, que o amor se dá mesmo que de forma tóxica, né? O Almodóvar ele é muito genial em dar suporte àquele cenário, construir aquele mise-en-scène, né? Com uma ex-atriz pornô e um cara que recém-saído do hospício. Quer dizer, né? É aquilo, você pensa, nossa, mas a relação é uma relação tóxica, é uma relação doentia, ok. Observe quais são os personagens dessa relação. E qual é a história, a trajetória de vida que eles têm. Se eles têm realmente uma vida, né, convencionalmente apontada como sadia. Né? Que tipo de relação duas pessoas que advêm desse tipo de submundo, né, desse tipo de marginalidade, é capaz, né, de criar. E aí você tem um suporte para essa história que só o Almodóvar é capaz de pensar. Né? A questão, por exemplo, de como usa a Victoria Abril a questão do próprio corpo dela, sabe? Um corpo natural, não é uma mulher que tem um corpo exuberante, é um corpo muito natural dentro daquela temática, e como é construída aquela fotografia de forma bem genial para poder fazer aqueles movimentos de composição de corpo, gesto, forma, andar, sensualidade desse movimento, é todo intencional, é todo almodovariano, né? Sim, que consegue transformar qualquer menininho em mulherão, né? Corpo de metáfora mesmo, né? Um corpo metafórico. Corpo de metáfora. É bem metafórico, assim, é um corpo de metáfora. E, assim, ao mesmo tempo, eu falo que por exemplo, na verdade, um conto de fadas às avessas para as meninas entenderem, para ver se elas concordam comigo e depois elas podem falar se elas concordam comigo. Porque quando a gente vê o filme, no primeiro momento, a gente interpreta que aquilo é um símbolo tradicional da sujeição da mulher ao homem nas relações amorosas. Entendeu? A gente pode pegar, por exemplo, A Vida Como Ela É e dizer que as mulheres, ao aceitarem serem esbofeteadas, serem tratadas daquela forma, elas estão se sujeitando a esses relacionamentos tóxicos. Entendeu? Então, faz uma crítica
de que a vida não é o príncipe encantado num cavalo branco, a vida é um cara completamente marginalizado, percorrendo as ruas de Madrid para buscar a heroína para sua amada, que é uma atriz pornô, e que essa mulher se sujeita o tempo todo a essa relação amorosa tóxica e se apaixona por um, não posso falar a palavra, por um cafajeste. Isso aí. É verdade. Eu Então, acho que assim, traz mesmo essa interpretação que é forte, ela é pesada, ela é subversiva, mas ela é muito real. Porque existe. E assim, aí eu queria destacar, por exemplo, o que a gente, assim, que são traços, né, dos filmes almodovarianos, né? Como, por exemplo, tem as figuras, né, que não serve só para Atami, mas tem a figura do amor, do sexo, da pornografia, do próprio estupro, que ele aparece relatado em vários filmes, e nesse não é diferente, porque esse é um tipo de violação que é cometido ali. Depois é consentido, mas antes não é. É um não à família tradicional, sabe? É destruição da estrutura básica da família convencional. Ele apresenta uma sociedade ocidental as portas abertas desses modelos possíveis, né? Então, assim, tem muito isso. Tem, por exemplo, a figura, as cores, na verdade, que são todas muito ácidas, já diz a música da Adriana Calcanhoto. As cores de Almodóvar. As cores de Almodóvar. Então, as cores são muito ácidas. Se vocês prestam atenção, por exemplo, nas capas, nos folders, né, de lançamento dos filmes, tem, por exemplo, o vermelho, né, que ele vai ter, por exemplo, um significado na cultura chinesa diferente do que é da cultura espanhola. Na cultura espanhola é a paixão, é o sangue, é o fogo. Mas, por exemplo, na cultura chinesa, por exemplo, é dos condenados à morte. Então, mostra, por exemplo, que somos seres humanos, todos estamos condenados a morrer. Então, assim, essa estética potente no azul, o Atami diz isso, né? Essa estética potente no azul. E outra coisa que eu acho que as meninas podem ter prestado atenção também é a questão do telefone. Eu não sei se vocês prestaram atenção na questão do telefone. Aparece no Mujeres al borde del ataque de nervios, se eu não me engano, e aparece no Atami também como instrumento de comunicar, mas que na maioria dos casos eles fazem o contrário. Eles não se comunicam. É um fracasso a comunicação telefônica. Perceberam que é um fracasso? Nada se conecta nessa comunicação telefônica. E tem outra coisa interessante também, que é um componente de Atami, que é um componente almodovariano, que é o voltar ao povoado, voltar à cidade pequena, o que chama-se em espanhol de pueblo. Por quê? Porque o Almodóvar, ele é do pueblo, ele tem muito apreço pelo pueblo, ele é de uma cidade pequenininha em Castilha, chamada Calçada de Calatrava, o nome da cidade dele. Então, ele sempre faz essa volta. Ele faz isso muito em Volver, que vocês assistiram, e ele faz isso em Atami. Ele percorre Madrid, tá? Sempre percorrendo Madrid, aproveitando as paisagens de Madrid, a fauna adequada para os filmes dele, mas ele sempre volta para casa, para um pequeno povoado, e os personagens dele estão sempre ligadas a esse movimento entre a grande cidade e o interior da Espanha, sabe? Então, esses elementos espanhóis, assim, dentro do melodrama, eles estão muito, muito arraigados, muito fortes, muito marcados. Eu acho que é bem interessante falar sobre isso. E Atami também, por exemplo, tem a figura da mãe, que é uma figura que aparece também em grande parte dos filmes dele. A mulher, na verdade, as protagonistas supremas de Almodóvar são as mulheres. Não tem... Uns pontos que eu achei muito interessante no Atami, um que eu gostei muito, assim, que é uma marca que eu vi em praticamente todos os filmes que eu vi dele, é como a sexualidade ela é abordada. Ela é abordada com muita liberdade e de uma forma bem real e sem tabu nenhum.
E então no Atomy, como até a Viale falou que foi censurado, disso eu não sabia. Mas realmente, assim, uma coisa muito naturalizada ali, eu acho isso muito interessante, a forma como ele trata. E outra coisa que eu gosto também muito dele é a trilha sonora. E não só como ela trabalha no fundo dos filmes dele, mas como a música, ela sempre tem um papel importante na narrativa com os personagens. Nos 4 filmes que a gente assistiu, que os 2 de hoje, mais A Pele em que Habito e Volver também, todos têm algum personagem cantando, alguma coisa assim, sempre são músicas latinas. O Na Pele em que Habito, inclusive, Tangos e boleros. Para ser mais exato, tangos e boleros. Ele é o amante dos tangos e boleros. Isso aí tem muito a ver, acho que, com a figura da mãe, sabe? Da infância dele. Né? Posso estar equivocado, mas assim, eu imagino que sim. Na Pele em que Habita, inclusive, é uma música brasileira. E é muito bonito de ver aquilo no filme. E eu gosto disso, como ele traz a música também como um ponto importante na narrativa, na história dos personagens. E ele fecha na cena final de Atomy, com eles no carro, cantando. E eu lembro de você me dizendo, né, professora, aquela cena, como que termina assim? É muito louco terminar assim. Eu falei, Bárbara, vai se acostumando. Termina como tem que terminar, porque a vida é assim, né? Essa coisa assim, o final feliz. Muitas vezes ele é questionável, né? Até porque a felicidade é uma questão de leitura, né? Uma coisa que me chama muita atenção nos filmes de Almodóvar é que os filmes não são muito longos, mas a história é muito bem estruturada. Eu acho que a dinâmica que ele usa ajuda muito. E os personagens também são muito bem construídos. E outra coisa que me chama a atenção, mas assim, exclusivo do Atomy, né? É que os 2 personagens têm seus vícios. E eu acho que a gente percebe muito isso, não só tipo, nos vícios em si, mas refletido nos comportamentos deles, nas atitudes, assim, com as pessoas, sabe? Na sociedade mesmo. Faz parte do melodrama, né? Isso aí é a pegada melodramática da questão, né? E eu acho que é o modus operandi mesmo dos filmes dele, né? Ele realmente não precisa fazer filmes longos demais para ter um impacto devido, né? A direção dele é muito precisa nesse sentido, né? Eu gosto, inclusive, dos movimentos de câmera dele, né? A maneira como ele realmente pega o andar das mulheres, eu sempre foco muito nisso, né? O andar das mulheres pela câmera do Almodóvar é um outro andar. Vou terminar Atomy com uma polêmica. Diga. Eu acho que a Victoria Abril foi mal aproveitada por Hollywood. Tá? Porque ela teve ascensão nesse filme, ela foi mal aproveitada, e aí é a mídia que faz realmente a atriz. Não estou dizendo que a Penélope Cruz seja uma atriz ruim, eu acho uma atriz muito boa. Ele vendeu melhor a Penélope do que a Victoria Abril. Para o mundo. Né? Porque mas também as duas. Talvez essa coisa, né, da censura da época. Eu acho que pode ter atrapalhado a carreira dela. Sim. Possa ter taxado um pouco ela, né? Uma coisa que dificilmente aconteceria hoje, né? Mas eu tenho mesmo a impressão, Rodrigo, de que teve alguma coisa a ver com isso, sabe? Mas e eu concordo com você. Olha a questão do machismo estrutural. Não aconteceu com Bandeiras. Não aconteceu com Bandeiras, exatamente. Então é reflexivo isso. Eu gostei muito dos pontos que todos vocês apresentaram. Acho que uma coisa que eu gostei muito foi do conto de fadas ao inverso, né, que o Rodrigo falou. Eu não tinha pensado por esse lado, mas eu gostei muito, realmente me fez refletir. É realmente um negócio do contrário e muito atual, né? O tempo são vários anos já se passaram, né? Desde eu acho que eu também fico falando para vocês o tempo inteiro que Hollywood adora explorar o conto da Cinderela, né? E aí o Almodóvar vem, ele faz um conto de Cinderela, mas ele dá uma zoada no conto. Exatamente. É realmente uma sátira, é gostosíssimo de ver, né? Assim, quando a gente entende que é uma sátira bem feita, bem mordaz ali,
é gostoso de ver ele fazer, né? E Hollywood tentar taxar como pornografia e tal. A gente fica até com muito orgulho dele, fala, nossa, bem feito. Vai, Bia, continua, desculpa, eu te interrompi. Então, tudo bem. Tipo, é um filme muito surreal, né? Tipo, muita coisa doida acontecendo ali, mas a direção dele traz essa beleza pro filme, né? Tipo, ele consegue conduzir de uma forma que fica condizente, como a Bárbara já disse. Mas uma coisa que eu gostei na trilha sonora, né, específica nesse filme, foi que, tipo, ele botou uma música ali de tensão ali em alguns momentos, mas ele quebrava a tensão com uma cena um pouco cômica, né? Acho muito interessante ele trabalhar um pouco desse lado, assim, meio tenso com um negócio cômico. Achei bem interessante essa dinâmica nesse filme. As atuações, né, tipo, são incríveis. Eu gosto muito do Antônio Bandeiras, eu gosto muito da Penélope no outro filme, e a Victoria também estava brilhante nesse filme. E eu acho que uma das coisas que eu gosto do Almodóvar é, tipo, poder ver esse outro cinema, né? Que eu acho que a gente está acostumado muito com o cinema de Hollywood, escutando o inglês, e ali o Almodóvar traz, né, a cultura espanhola pra gente, nos aproxima um pouco dessa outra cultura. É verdade, né? E os elementos cênicos espanhóis, eles estão ali. Sim, sim. Sabe? Ele Eu faz acho muito questão de belo. exaltar isso, mostrar para Hollywood que ele tem país, que ele tem cultura. Ele faz isso brilhantemente, sabe? Ele esculhamba o país, mas ao mesmo tempo ele mostra a cultura do país. Ele mostra o movimento que foi a movida madrilenha, que é toda a efervescência, que é a Belle Époque espanhola, né? Que é o movimento pop espanhol da década de 90, pop, drogas, enfim. Sim. Eu achei muito belo o filme. É claro que é muito absurdo mesmo a situação, mas eu gostei muito de assistir. E você sai com aquela sensação, nossa, é muito absurdo, mas foi muito bem dirigido, né? É estranho, né, Bia? Porque você sabe que ela sente, nossa, ele me incomoda muitíssimo, mas eu gostei tanto. É estranho. A gente se sente meio culpada, né? Principalmente a gente como mulher, a gente assiste ao filme, nossa, eu pelo menos, quando assisti a Atom a primeira vez, eu lembro perfeitamente que eu tive uma impressão muito contraditória, muito paradoxal para mim. Porque eu ficava pensando, nossa, mas isso é muito absurdo. Isso é ultrajante, mas ao mesmo tempo eu falo, nossa, mas eu gostei tanto desse filme, por quê? Aí eu ia lá e assistia de novo. E eu pensava, meu Deus do céu, que filme louco. Quanto mais eu assistia, mais eu gostava, né? Isso na década de 90. Agora eu, há alguns anos, com mais maturidade, mais experiência, eu já consigo avaliar o porquê de eu achar o filme interessantíssimo e brilhante, sem saber explicar muito bem na época, né? Porque Geralmente você a marca gosta de uma boa barroco. direção. Oi? Porque você gosta de estética barroca, de estilo kitsch, barroco moderno, quase de mau gosto. Tá? É bem provável. Acho que você tem toda a razão. Quase de mau gosto. Que não é um barroco moderno e quase de mau gosto que tem ali nessa estética? Tem sabe? mesmo, tem mesmo. É gostosíssimo. Eu acho que eu gosto dessa desconstrução, sabe? Do conto da Cinderela, sabe? Ah, nossa, olha o príncipe. É aquele príncipe porcaria demais, mas enfim, né? Aquela história do chinelo velho com o pé cansado e tal.